Lefi Aswade Ayaulela Mema. Deus é fiel e fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ele não permanece em sua justiça. Bom, hoje eu quero usar como base o livro de Romanos e vou citar apenas um versículo, não por ser isoladamente, mas eu vou estar lendo o versículo do capítulo 8, versículo 8, pois o nosso tema é o predestinamento de Deus para o nosso físico, espiritual, em nossas vidas, porque não sabemos e temos que entender, como diz o versículo, que todas as coisas contribuem justamente para o bem-estar daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto. Por que eu digo isso? Jesus, ele não deixou a gente sem orientação dentro desses inesperado, que como está dizendo, que todas as coisas contribuem justamente, sempre, para o bem-estar daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos dentro de situações especificamente determinantes de Deus. Então, é dentro desse ponto esclarecedor que eu quero não questionar, mas deixar bem claro quando Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, sede fortes, e fortalecei-vos na graça e no poder do Senhor. Então, é aí que eu vou também tomar como base, para mim, será que estamos preparados ou só acontecerá quando ficarmos dentro justamente desse comportamento de Deus? Por que eu digo isso? Porque as bênçãos do Senhor são que enriquecem e não acrescentam as dores. E é aí que está, eu determinantemente vou dizer, eu uso como base, o nosso pensamento, porque o pensamento de Deus, tanto o seu caminho, não somos nós. Isso é o que temos que saber, compreender, que operando Deus, quem impedirá? Ele não tarda, não falha, mas nós, por que eu digo nós? Dentro de nossas ansiedades, achamos, pois, que devemos saber, temos que entender, temos que compreender e devemos saber esperar com paciência no Senhor, conforme o seu agir em nossas vidas, pois é importante que os que se aproximam de Deus tenham fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí não vamos agradar a Deus, pois a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem e a certeza do que aguardamos que vão acontecer. E pois a nossa reflexão do predestinamento de Deus é a escolha antecipada do nosso destino, como ele requer, dentro da sua onisciência, onipresença. E ninguém tem
o poder da sua onisciência, pois a grandeza dele surge em nossas vidas, e aí entenderemos que ele nunca perdeu o controle. E nós é que somos agitados, eu posso deixar assim, que é essa ansiedade, né? Alguns exemplos você vai agora entender para mudar algo ou passar luta, como si mesmo ou com um vício, eu posso dizer, um pecado que, propriamente dito assim, não só basta querer ter, tem que haver coragem, que significa a determinação voluntária ou involuntária, que aí o Espírito de Deus vai agir, né? Pois dentro dessa força temos que lutar com resistência e sabedoria para resistir e dar continuidade aos objetivos. É de seguir em frente, que significa o elfo no grego traduzido para o nosso idioma, é esperança, pois sendo justificado pela fé, aí temos paz com Deus. Podemos entender isso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé. E é esta graça no qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, paciência, experiência, a experiência é esperança, e a nossa esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, que é a nossa inteligência, né? Pelo Espírito Santo, que significa a nossa consciência, é o que nos foi dado. E temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para a excelência desse poder de Deus que em nós foi dado. Pois em tudo, conforme foi falado, que tudo contribui, somos atribulados. E eu já antecipadamente falei que Jesus disse, no mundo tereis aflição, né? Mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Por quê? Perseguido, mas não somos destruídos. Ficando abatido, vou dar como exemplo o desespero da viúva do azeite, mas contribuiu para a sua maturidade espiritual quando ela foi buscar ajuda com o profeta. Eu poderia citar um grande exemplo de fé do passado, que foi Daniel, que orava 3 vezes ao dia, e era sua confiança da esperança. Até mesmo quando foi lançado em cova de leões, trouxe o seu crescimento ainda mais intelectual e espiritual, porque eles dependiam da sua sabedoria, da sua orientação espiritual e sempre ele orientava. Observa a promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó. Quantos percalços eles tiveram que enfrentar, adaptar, conviver,
até Deus resolver dando-lhe vitória de sua promessa. Você vai entender a reflexologia que Pedro diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É porque foram 400 anos, tá? Para se cumprirem. E tiveram várias lutas, decepções, aflições e foram escravizados, pois a recompensa veio no tempo de Deus. Mesmo assim, eles não estavam amadurecidos. E sabemos que da ingratidão depois da saída do Egito, viviam ainda em suas desobediência à idolatria. E você vai entender que nem todos têm maturidade da sabedoria. Como eu digo isso? Como a de Salomão, que eu posso dizer que na velhice foi rebelde e se tornou um grande idólatra. Ainda que Deus lhe deu orientação, mas essa ingratidão, essa falta de estrutura, de maturidade, trouxe danos, não só para ele, ainda mais eu posso dizer que Davi, que foi um grande legado do aprendizado como seu pai e comunhão com Deus, hoje você vai compreender que quando ele fala da sua maturidade, do aprendizado, é no Salmo 51, que ele teve que ser repreendido e passar pelos atos da sua desobediência para ter experiência do aprendizado com os erros. Eu sempre falo que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente com seus próprios erros, pois viveu não só em teoria, mas teve seu conhecimento e prática para não errar mais e deixar Deus agir. E eu, se continuar comentando, não é julgar as grandes aflições que os homens e mulheres de Deus passaram como crítica, pois é só como eles aprenderam a entender o agir de Deus em suas vidas, é quando tudo ou todas as promessas se cumprem. Observa a vida de José, que foi um grande legado, né? Alguns estiveram em cova, que significa prisões da época, guerras, batalha, e travaram tantos confrontamentos, mas um legado de aprendizado também foi Ló, quando ele fala, ele mesmo falou de coisa que para ele era maravilhosíssima, e ele não tinha entendimento, o seu intelectual, mas no amadurecimento ele entende e diz, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É como Pedro declara, tu sabes todas as coisas. É por isso que eu quero orar agora por você, para entender que nem tudo que temos ou que vivemos ou vamos passar, Deus vai nos dizer todo o trajeto. Mas as bênçãos só acontecem no nosso amadurecimento. É o saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para Ele agir em nossas vidas. Mas eu estarei orando, você que talvez não entende, que tudo contribui para o bem-estar daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. É o que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É o que nós vamos fazer agora, manter essa relatividade.
Bondoso Deus e eterno Pai, aquele teu filhos que podem estar nesse momento desesperado, procurando uma solução, pode ser dentro do campo físico, para o seu agir, não do jeito na hora que eles querem e esperam, mas operando Deus, quem impedirá? Tu é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que está sempre presente. Então, como alguém possa estar na fila do CISREG, aguardando uma cirurgia, alguém possa estar aguardando um transplante, alguém está sendo adiado uma consulta, um exame, um tratamento, ou alguém que possa estar encarcerado injustamente, ou alguém que está com a causa na justiça trabalhista, ou alguma situação dependente de como aquela mulher que tinha o seu conflito, que ia aquele juiz iníquo, que insistia, e o Senhor tocou naquele juiz e ele atendeu a pendenga que era incognitiva, que agitava, mas ela não deixava de focar nos seus alvos, nos seus objetivos. Então não deixa esse teu servo, essa tua serva desanimada, ainda que o diagnóstico foi dado como não tem mais jeito, não tem mais solução, é causa perdida, não tem tratamento, não tem cura. Sabemos que a última palavra é do Senhor. Então, Pai querido, Pai santo, fortalece esse teu servo, essa tua serva na fé, que ela venha, que ele venha, que eles venham ter a convicção, a certeza de aguardar com paciência, de esperar aquilo que não estão vendo, mas que estará acontecendo no teu tempo, na tua hora, no teu jeito. Então toma não somente esses desabrigados, desalojados, deportados, desempregados, esses que estão sofrendo, mas todas as famílias do que buscam o Senhor, do que te invocam, não só em hora de desesperos, que confiam em ti, porque como hoje é mais um milagre que aconteceu na minha vida, por eu ter deitado, acordado, me levantado, está agora nesse momento, tendo a oportunidade, que a oração é a nossa comunicação direta, que foi dada através do teu Espírito, do sacrifício de Jesus, rasgando o véu, tirando as barreiras, a cédula que era contrária, tudo aquilo que era um impedimento dessa nova comunhão que foi quebrada lá no passado, mas o Senhor Jesus, como caminho, a verdade e a vida, nos esclarecendo, dando iluminamento do nosso entendimento, para os olhos da fé, ele manter essa estabilidade de estrutura, dessa comunhão que é a resistência, que nós devemos crer, obedecer e saber esperar com paciência. Então, reestrutura, toma essa família que talvez estão no desespero, essa esposa que talvez está esperando uma sentença judicial, ou esse marido, mas, Senhor, repreenda todo o mal na vida dos teus filhos, guarda a tua nação Israel, guarda o nosso país, toma, Senhor, as autoridades competentes, repreenda essa deslealdade, dessa desigualdade social, neutraliza toda ação imperativa luciferiana, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e nós somos a tua igreja. Não estou falando de denominações agremiativas, estou falando do nosso campo físico, que é o armazenamento do teu Espírito Santo, quando doutrinado pelo seu
e a gente temos esse agir de saber, de esperar, de confiar, porque não temos outro Deus além de Ti. Então, Senhor, que nessa manhã Tu visita a cada um dos Teus filhos, aonde estiver, no nosso país ou pelo mundo, aqueles que buscam em Ti. A Tua palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que bate, se abre, aquele que busca, acha. Como o profeta, ele declarou que, na realidade, que o Senhor sabe que pensamento tem a respeito de nós, de coisas boas, dos que confiam e buscam em Ti. Então devemos Te buscar enquanto podemos achar, enquanto temos a oportunidade. E também quero interceder por aqueles filhos da Tua serva, dos Teus servos, que talvez estão no tráfico, nas drogas, estão vivendo uma vida de imundícia, e eles tiveram um princípio ético, de regra, de fé, para a prática da conduta intelectual e espiritual, e hoje essa ação imperativa luciferiana desestabilizou. Mas que essa mãe que aguarda esse milagre na vida desse filho, desse marido, dessa família, possa acontecer. Guarda não só a minha família, mas a família dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço nesta hora, em nome de Jesus. E é por isso que eu afirmo que Lefi é suede ayaule la mema. Deus é fiel, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.